Na data de 2005, o respeitado Rabino Itzhak Kaduri, renomado profeta de calamidades, afirma ter estado com o Messias já presente na Terra, declarando que este se apresentaria ao mundo assim que Ariel Sharon morresse. Sucede que o líder israelense tivera um derrame naquele ano, e logo entrando em coma. E assim seria mantido por 8 anos, de maneira induzida, de modo que a sua morte apenas seria realmente admitida em 2014. O rabino revelou então o nome do Messias, na forma da palavra Salvador, Yeshua no hebraico, donde Joshua, Jesus e Josué. Como o hebraico e o latim são línguas próximas no espaço-tempo, não é difícil adaptar o termo na forma salvar, ou melhor ainda, como salve, contendo inclusive os mesmos fonemas. O inglês save também se assemelha, pois esta língua sofreu influência latina. Por fim, vale notar a semelhança com os termos Isa, nome árabe de Jesus, e os sânscritos Shiva e Ishvara, consolidados no nome do salvador budista Avalokitesvara. Os cristãos se adiantaram em querer ver nas revelações do rabino uma confirmação das suas próprias crenças. Os judeus ficaram, porém, perplexos, e muitos tentaram desmentir a revelação, temendo os efeitos do caso, especialmente alguns familiares do rabino e os mais ortodoxos. Como seria de se esperar, a divulgação da nota foi daí bastante abafada, até que a morte de Sharon fosse abertamente admitida. Porém, a grande pergunta seria então esta: acaso a profecia do rabino teria também influenciado na manutenção deste longo coma artificial? Contudo, seria plausível reconhecer, a esta altura das coisas, que um Jesus retornado poderia confirmar as próprias expectativas judaicas, já que as profecias cristãs apontam para uma nova manifestação mais ativa, em concordância também com as profecias de muitas outras religiões, envolvendo desta feita um papel de Manu ou de instrutor civilizatório. Merece ser relativizado, no entanto, todo o conteúdo étnico em relação ao Messias, seja judaico, cristão ou qualquer outro, mesmo porque o trabalho dos avatares é absolutamente essencial e universal. Os mitos e as profecias raramente pertencem às culturas dos quais emanam. Sua presença ali é quase meramente incidental. Assim, mais que um nome, salvar é sobretudo uma função, e a mais grandiosa de todas. Também se estima que o foco das novas revelações aconteça antes na esfera ocidental. Por isto, Kaduri encontrou o Messias apenas em sonhos e visões, apesar do enviado já se encontrar presumivelmente no planeta naquela ocasião. Salvar representa, ao fim e ao cabo, a suprema e inequívoca característica do Messias, pois é aquele que olha por todos, como na designação budista, e de uma forma única e indiscutível, como mestre dos mestres, dos anjos e dos homens, segundo uma antiga designação.
e assim alcança incluir realmente todo o mundo nos seus planos, sendo por isto verdadeiramente um Salvador, o que se revela em seus atos, na sua alma e também no seu próprio nome. Seria interessante apresentar então mais alguns aspectos daquilo que Kaduri conheceu sobre a manifestação do Messias. Inicialmente, o próprio nome do Messias surgiu de uma criptografia ou de acróstico, como iniciais da frase: ele erguerá o povo e provará que sua palavra e lei são válidas. Isso já diz muito sobre a sua missão, mas o rabino vai além. O uso da mídia para se comunicar por parte do Messias segue na mesma linha das colocações de Alice Bailey, para quem o Cristo retornado faria uso dos meios de comunicação de massa para divulgar a restauração dos augustos mistérios. Prossigamos. Justiça e verdade são, por sua vez, signos capitais na atuação dos grandes mensageiros. Aqui podemos ver a busca dos recursos da sinarquia como um sistema social e não político, segundo Saint-Yves d'Alvendre, além dos tradicionais métodos do êxodo e da comunidade, como aquelas dos cristãos primitivos. A nota prossegue, então, assinalando sobre aqueles que poderão ou não acreditar no Messias. As dificuldades para reconhecer o Messias são em parte compreensíveis, dados os longos e complexos processos que ele deve atravessar, especialmente em missões mais avançadas. Ademais, a oposição a este tipo de missão também costuma ser plural. Acreditando ou não, alguns são até capazes de se opor frontalmente a estas missões, especialmente quando se acham em posições de poder. Ocorre também que esta oposição suscita comportamentos de loja negra, como antagonismo e usurpação. Por tudo isto, o próprio relato de Kaduri afirma que a missão do Messias ocorrerá em duas etapas, evocando nisto a própria postergação desta revelação em 9 anos. A procura preferencial pelos mais humildes é um padrão no trabalho do Messias, e talvez dos avatares em geral. Nesta ocasião, algumas pessoas mais humildes até têm suspeitado dos fatos, mas o ceticismo ante a presença do Messias tampouco é novidade.
mesmo nas profecias e nas escrituras de todo o mundo, como os próprios judeus que jamais creram em Jesus. Tal como os citados judeus, muitas pessoas costumam esperar que o Messias seja repleto de poderes, e as profecias não deixariam de alimentar estas ideias. De outra forma, as pessoas tendem a não acreditar, e suas ilusões terminam por falar mais alto. A presunção, a crendice e o amadorismo graçam soltos nessa transição de eras, onde a sabedoria mal tem superado a fase do ensaísmo. Ademais, as pessoas se mostram pouco dispostas a fazer um trabalho mais árduo de iluminação espiritual verdadeira, mesmo as ferramentas sendo colocadas à sua disposição. Pois que, ao abdicar orgulhosamente de um Salvador, as pessoas entregam-se quase irremediavelmente a todo tipo de ilusão menor e a miríades de doutrinas distorcidas. Por isto, elas ainda querem e precisam de um Messias poderoso, capaz de fazer as coisas não apenas com elas, mas também por elas. Em função disto tudo, a manifestação divina tem sido postergada e reduzida a um trabalho mais intelectual e também mais subjetivo de magnetização do planeta. E é possível que assim permaneça até que o mundo entre numa crise absolutamente trágica, onde as pessoas não tenham mais ilusões sobre as suas urgências e prioridades. Ou que venha um Messias que manifeste grande poder, ou até ambas as coisas. Assim, as etapas da missão do Avatar estão associadas ao amadurecimento do mundo e, ademais, também do próprio Messias. A figura budista do Salvador, chamado Avalokitesvara, ou aquele que olha por todos, também recebe uma dupla configuração aparente, uma mais passiva e outra mais ativa, coisas que refletiriam não apenas atitudes, mas também uma evolução. Aliás, o budismo também fala dos 3 corpos do Buda. Seria algo como ver o Cristo antes e depois da cruz, ou da sua ressurreição, assim como na sua primeira e segunda vindas. O mesmo em relação aos Budas, cujas posturas refletem uma ambiguidade semelhante à do Bodhisattva citado. Em termos cronológicos, a profecia de 2014 traz também alguns desafios. Sua proximidade ao 2012 faz dela quase um subportal deste último. Contudo, ela também traz a força de uma fatalidade, reunindo fatos ineludíveis. Atribuiremos então esta profecia a Da'at na árvore cabalística, a misteriosa esfera do abismo, relacionada ao conhecimento perdido ou ao fruto proibido do conhecimento, suscitado pelo pecado original. E, ao se produzir com isto um quaternário neste ciclo Katum, surge uma simetria com a raiz Malkuth. A Cabala afirma que o conhecimento superior de Da'at desapareceu por causa do pecado, advindo então a materialidade Malkuth, refletindo a situação da queda do homem e da perda da alma,
pela profanação da vida e do planeta sob a materialização do conhecimento, pois Da'at representa aquele elo centenário perdido, que faz a centralização ou a unificação das coisas, resultando sua perda na fragmentação do saber. A humanidade perdeu o paraíso quando rompeu as suas relações de hierarquia com as forças espirituais encarnadas, sob as seduções e mentiras do tentador, que é o ego inferior ancorado na base da árvore da vida, solapando assim a consciência unificada. E então o grande retribuidor, que é Saturno, regente também de Da'at, passou a trazer a morte ao invés de trazer a vida. Mas, como Saturno é também regente do signo da nova era, Aquário, se supõe que esta dimensão venha a ser resgatada doravante. Cabe daí voltar a trabalhar em cooperação com as forças espirituais, para que o reino de Deus se manifeste uma vez mais e a humanidade possa colher todas as benesses que lhe estão destinadas na sua evolução superior. E encerramos este trabalho fazendo uma alusão aos mitos e aos símbolos do colibri, que recebem várias versões através do mundo, sejam românticas ou heróicas, ambientalistas ou espirituais, percorrendo assim todo o espectro humano, dadas as delicadas peculiaridades deste pássaro. Em última análise, o beija-flor simboliza a perfeição da força positiva, masculina e espiritual, que nunca pousa ou desce até a terra, como força abnegada e até isenta de poder material, mas plena de encanto, magia e poder interior. Sua plumagem luminescente também faz dele, enfim, um grande símbolo deste poder suave, retratando não apenas os homens em evolução, mas também aqueles seres mais sublimes e realizados do universo. E que, ademais, em nome da compaixão ou do amor mais puro e completo, sempre visita e fecunda vitalmente a energia negativa feminina e psíquica, aberta como cálices e ancorada na terra como flores. Sejam os aspirantes em busca de inspiração, magia e orientação, sejam as próprias mulheres em busca de um amor perfeito, pleno e universal, tal como sempre encontram as verdadeiras almas gêmeas, como uma das faces mais belas e definitivas da revelação.